Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou compartilhar um resumo da minha primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu conheci o professor Hélio Couto no final de 2018, através da minha irmã, que faz cursos, né, de autoconhecimento. E eu cheguei na casa dela e estava lá uma palestra do Hélio. Eu falei, nossa, quem é ele? Então eu já quis pesquisar quem era ele. E nesse tempo que eu cheguei até o Hélio, eu estava passando por muitas turbulências no meu casamento, no meu relacionamento. Eu sempre ia no médico e eles nunca encontravam nada no meu físico, na minha matéria. Estava tudo ok, estava tudo bem. Só que eu tinha muitas dores, muitas sensações, a minha cabeça dolorida, o meu corpo dolorido. E eu ia sempre no médico, fazia muitos exames. Fiz um eletro da cabeça para ver se tinha alguma coisa, mas não encontravam nada. Estava tudo bem no meu físico. Então, sempre fazendo orações, né, em casa, eu sempre tenho esse hábito, esse ritual. Isso eu tenho de herança da minha mãe, que já está em outro plano. Então, cheguei até o Hélio e comecei a estudar em 2019 para fazer a ressonância harmônica, porque eu achei muito interessante, eu queria fazer. Então, de 2018, 2019, em 2020 eu finalizei os meus estudos e em junho eu pedi a primeira onda. E nessa primeira onda eu pedi para que limpasse os meus 7 corpos, né? Que a gente tinha estudado ali, eu tinha me interessado por isso. E pedi muitas coisas também, mas o foco principal era a limpeza dos meus 7 corpos. Então, na primeira semana, eu comecei a ter desmaios. Eu tive desmaios, eu tive sensações, e estava bem assim na época da Covid. Então eu falei, bom, será que isso é o vírus? Será que isso é alguma coisa? Mas não era Covid, eu nem cheguei a pegar Covid. Então tive esses desmaios, essas sensações, comecei a passar muito mal. E eu tenho uma filha pequena, então a minha maior preocupação era acontecer alguma coisa comigo e a gente estar sozinha em casa, não ter ninguém para ajudar ou para cuidar dela. Então eu ia para casa das minhas irmãs e ficava na casa da minha irmã, até que chegou um dia que eu fui almoçar e eu não conseguia sentir a minha boca, eu não conseguia ter sensações físicas. E eu falei, eu não estou me sentindo bem, eu preciso ir no médico, eu preciso ir no hospital. E nisso a gente veio para casa da minha outra irmã e eu passando muito mal, sentindo muito mal, e a gente foi numa pessoa que lia cartas e lá ela viu que tinha uma interferência energética que queria acabar com a minha vida. E a partir dali eu passando muito mal, eu não coloquei mais a ressonância porque eu, de uma certa forma, não estava mais em mim, assim, eu estava em outro estado. Então eu não conseguia pensar de colocar a ressonância, de sentir, né, a limpeza. Então, passei por muitas turbulências, sofri muito com isso. A gente ia nas igrejas, o pastor fazia oração, ele tentava retirar aquela presença que estava me sugando, mas não conseguia. E nisso eu fui ficando muito debilitada, minha saúde debilitada, porque eu não conseguia comer, eu não tinha condições para cuidar de mim, para cuidar da minha filha. Então nisso eu fiquei na casa das minhas irmãs e elas foram cuidando de mim, elas foram me ajudando e eu comecei a ter manifestações no meu corpo. Então eu tive a minha visão desperta, eu vi coisas muito feias, eu vi coisas horríveis e eu ouvia coisas também. Comecei a ouvir coisas e toda a minha família assim nesse processo de não saber o que fazer porque a gente não sabia como lidar com isso, a gente nunca tinha passado por isso. E a primeira onda ela vem e mostra, né, essa interferência. E eu estava num ponto assim que eu estava tão debilitada que eu chamei toda a minha família. Eu falei, olha, eu não vou aguentar, eu sinto que eu estou morrendo, eu sinto que eu não estou bem. E falei para que eles cuidassem da minha filha, para que não deixasse, né, ninguém fazer mal para minha filha. E eles falaram, não, vai ficar tudo bem. E começaram todo mundo a chorar e preocupados porque não sabia o que fazer. E nisso meu pai, ele conhecia, né, um senhor e ele me levou nesse senhor, que era uma pessoa que trabalha com essas coisas.
E lá eu não conseguia, né, me alimentar na casa das minhas irmãs, e chegando lá eu conseguia comer um prato enorme de comida. E fui umas 2 ou 3 vezes para esse lugar, e a minha irmã falou assim: tem algo de errado, porque aqui você consegue comer, mas quando chega, né, na nossa casa, você não consegue se alimentar, você não consegue comer nada, você fica um dia sem comer nada. Então ela viu que tinha algo errado, e a partir disso a gente não foi mais naquele lugar, porque ele estava alimentando aquilo que estava acoplado no meu corpo energético. E fui ficando muito debilitada, muito debilitada. E num certo dia eles me chamaram para ir num sítio, né? Um lugar distante da onde a gente estava. E lá era um almoço de família, um almoço na casa do meu irmão. E tinha uma mulher lá, e ela tinha mediunidade, ela tem um certo senso de espiritualidade. E assim que eu cheguei assim, carregada, né? Eu estava praticamente assim nas últimas, eu sentia que eu estava nas últimas. E ela veio, olhou para mim, sentou do meu lado e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei assim: eu acho que alguém fez alguma magia, alguma macumba, né, para mim, porque eu tenho sentido muito mal, eu tenho essas manifestações e eu não sei o que é. Então ela pega na minha mão, assim, ela olha, ela fala: eu tô vendo na sua mão, tem um caixão. E eu falei assim, já entrei em desespero, né? Eu fiquei com medo. E ela falou assim, eu perguntei: você sabe de alguém que tira? Sabe de alguém que para tirar isso de mim? Aí ela falou assim: eu conheço uma pessoa que já tirou do meu marido. E ela ligou para ele e ele não atendeu. Na hora ele não conseguiu responder, e depois ele liga para ela e fala que era para me levar lá. E a gente estava no sítio, então a gente foi para a cidade. E chegando na cidade, a gente foi para casa dele, depois para casa dela, porque na casa dele ele não tinha como fazer, né, essa limpeza. A mãe dele estava lá e não dava para fazer. Então a gente foi para casa dela. E para quem não sabe como que funciona um transporte, né, de ser, esse menino que hoje é o meu amigo, ele incorporou, né? E quando ele incorpora, vem os seres de luz, os seres de espiritualidade maior. Então, eles vêm em auxílio para limpar o que estava em mim. Como o que estava em mim não queria sair, porque já tinha 4 anos que estava acoplado no meu corpo, então estava decidido a remover e retirar a minha vida. Então, precisou puxar para o corpo dele. Então, ele serviu de transporte para que aquele espírito trevoso fosse encaminhado, né? Então, a partir daquele momento, limpo, né, o meu corpo. E quando tira, a gente, isso de uma pessoa, fala quem fez, né? Fala quem entregou a minha vida para a destruição. E foi alguém da minha família, tinha feito essa magia, consagrado para essa entidade, e ofereceu para que eu comesse. E eu não sabia, né? Eu fui lá e comi. Mas eu tive, né, uma discussão com essa pessoa, e a mãe dela veio e fez isso, ofereceu essa comida batizada aí, e eu comi. Então, a partir dali só foi turbulências na minha vida, e até chegar no professor Hélio Couto foi 4 anos, né? Então, eu estava assim já muito debilitada no meu espiritual e estava atingindo a minha matéria física, o meu corpo físico. E quando isso é liberado, né, é limpo, eu fico bastante debilitada ainda para comer, e o meu corpo ficou ainda em recuperação. Eu fiquei passando por uma recuperação de tudo isso, e sou muito grata ao professor, porque ele fez uma limpeza, eu acredito que ele fez sim. Ele estava o tempo todo ali também me auxiliando, né, dentro da espiritualidade. E eu sou muito grata, porque se não fosse a ressonância harmônica, eu sei que eu não estaria nessa dimensão, eu estaria em outra dimensão. E sou muito grata a todas as pessoas que me ajudaram e que me ajudam, né, até hoje, porque no mundo existe pessoas que querem realmente destruir a vida do outro. Mas, acima de tudo, existe Deus, que está acima de todos nós e que com ele está o poder. É um pequeno resumo do que eu passei durante quase 2 meses de turbulência espiritual, de manifestação no meu corpo.
E sou muito grata ao professor, foi através da ressonância harmônica que pôde ser mostrado isso no meu campo espiritual. Então, você que está aí do outro lado, se você passa por questões que você vai no médico, você procura a saúde física, né, a nossa matéria que a gente sente, e todos os seus exames estão ok, você não tem nada no físico, dê uma olhada no seu plano espiritual, que com certeza você vai encontrar algo, né? E se você tiver as condições para estudar o tempo e se dedicar aos estudos do professor Hélio Couto, façam, né? Eu fiz as 180 aulas, se eu não me engano, e li o livro, esse daqui eu vou mostrar para vocês. Esse é o livro Mentes Informadas. Esse livro aqui que vocês vão precisar ler para entender, para pedir a ressonância harmônica. Aqui ele fala sobre tudo que a gente pode pedir. Então, é isso. E é como o professor Hélio diz, né? O lado do bem tem força, o lado do mal tem força, poder só Deus. E desde quando eu comecei os estudos com o professor, eu sempre tenho isso assim como meu lema, sabe? E eu sempre falava, do lado do bem tem força, o lado do mal tem força, poder só Deus. E eu sempre colocava Deus acima de tudo na minha vida. Inclusive, nesse processo em que eu estive na casa da minha irmã, eu conheci uma senhora, é muito devota, né, a Deus, e eu ligava para ela e eu pedia, eu falava, esqueci o nome dela, gente, me esqueci o nome dela agora. Mas eu ligava para ela e eu falava assim: você pode fazer uma oração para mim, porque eu não estou me sentindo bem. E ela fazia a oração, ela vinha, ela me acolhia como se fosse a minha mãe, porque a minha mãe já é falecida. Então ela me acolhia e eu sentia aquele acolhimento e ela falava: vai ficar tudo bem com você, coloca Deus acima de tudo isso e logo, logo você vai estar bem. E graças a Deus ela estava certa, né? Então eu sou muito grata. Todas as pessoas que passaram pela minha vida e que deixaram algo bom em mim. E um detalhe, gente, importante, que assim, a minha filha, ela era bem pequenininha, sabe? Quando aconteceu isso, ela tinha uns 4 aninhos. E um dia a gente estava indo no restaurante para jantar, depois que já tinha passado tudo isso, né? Eu já estava bem, já recuperada. E antes de sair do carro, eu abri um vídeo no Instagram e tava esses cortes do professor Hélio, né, falando. E daí eu ouvi, né, ali, terminei de assistir e ela falou: "Ah, eu gosto dele, ele é muito legal". Eu falei assim: "Como você gosta dele?" Porque não tinha como, né, ela ter esse entendimento de quem era o professor, né? Na época ela viu eu estudando e tudo mais, só que ela não tinha entendimento, assim, era pequenininha, uns 4 anos. E ela fala: "Mãe, você não se lembra quando você estava fazendo as suas orações lá com o professor, né, no caso com o Hélio, e ele ficava brincando com as outras crianças na sala e ele ficava cuidando ali da gente. Você só ficava fazendo oração, você só ficava fazendo repetição de oração". E eu falei: nossa, eu não sabia que o espiritual, né, o professor Hélio Couto, ele abrange tudo isso de cuidar da gente aqui, né, na terra e também no espiritual. Então eu soube que tem, né, que o professor cuida, né, da gente no espiritual e que tem colônias, né, para que a gente possa ser cuidado e amparado na espiritualidade. Então eu sei que ele estava sempre ali comigo e eu sou muito, muito grata ao professor. Se um dia ele vê esse vídeo, né, não sei, professor, saiba que você transformou a minha vida de uma forma linda e positiva e que eu sou muito grata e todas as pessoas que eu conheço, eu sempre falo, estuda o professor Hélio Couto, procura o autoconhecimento, procura se desenvolver como ser humano e buscar sempre fazer o bem ao próximo, né? Porque o mundo ele é cheio de pessoas más intencionadas, de pessoas que querem fazer mal pra gente, existe, mas sempre coloque acima de tudo isso Deus, porque é com Ele que está o poder e Ele entra na nossa vida e Ele transforma a nossa vida. Porque, gente, eu já estava nas últimas, eu falo para vocês assim,
que eu não tinha mais forças, eu não sabia de onde tirar mais força e já tinha entregado, né? Eu falei, então tá tudo bem se eu tiver que ir. E graças a Deus, a espiritualidade maior sempre me amparando, sempre do meu lado. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre isso, que é um assunto muito sério. Então, cuidado com aquilo que vocês comem, cuidado com aquilo que vocês bebem. Se você vai na casa de alguém, não deixe nada que ligue você energeticamente. Se é um copo de água que você bebe, deixou tua saliva ali, é um material genético que se a pessoa tem maldade no coração, ela vai fazer algum mal para você dentro do seu espiritual. E como a magia, ela é silenciosa, né? Ela dá sinais de você ter problemas e você não encontrar no corpo físico. Ela vai te dar sinais do seu relacionamento, que vocês não vão ter paz, vocês sempre vão estar em discussão, em brigas, mas você não vai conseguir ver o tamanho, né, da proporção que é o lado espiritual de um todo, se você não ter a maturidade de olhar para o lado espiritual. Então, fica aqui esse vídeo para que vocês sirvam, né, de exemplo e se cuidem no espiritual, sim, porque nós somos espírito encarnado, é energia influenciando matéria. Então, o nosso lado energético é o que precisa estar mais. Não que o nosso corpo não precise, claro, a gente precisa, mas o nosso espiritual ele precisa estar, sim, observado, amparado, cuidado, para que nenhum mal possa atingir a gente, né? Inclusive. Então é isso, e desde então eu continuo fazendo a ressonância harmônica. Não tenho feito no prazo, né, que é de 90 e 90. Engraçado que na época a ressonância era R$ 290 para vocês entender quanto tempo, né, até chegar hoje que tá. Então, assim, continuem, né, estudando e eu amo o professor El Couto, amo todos assim que trabalham a parte, acompanho, né, no Instagram e sigo estudando, evoluindo. Sou um ser humano falho, mas eu jamais em toda a minha vida vou em um lugar pedir a destruição de alguém. Inclusive, gente, quando foi retirado tudo isso de mim, eu não consegui sentir raiva, revolta, mágoa, nada dessas pessoas. E não estão no meu círculo, eu realmente não tenho vontade que eles estejam no meu círculo. Então, trato com respeito, cumprimento, né? Se chega em um lugar, eu estou. Então, antes eu saía, eu não conseguia nem ficar perto, antes de saber que tudo isso, né? É, se mostrou na minha vida, eu não ficava perto deles, eu me afastava. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, se chega e eu estou em um lugar, eu cumprimento, mas eu me retiro. Eu escolho ficar em paz e deixar eles no canto deles, eu no meu canto. E não consegui sentir raiva nem ódio, então é isso. Esse foi o meu relato da minha primeira onda e algo que me marcou e que eu tenho dentro de mim aquilo que tudo que acontece, acontece para minha evolução, acontece para favorecer de alguma forma a a minha vida. E isso me fez ver que a gente precisa estar sempre em vigia, orai e vigiai, né? Que foi o que o Mestre Jesus sempre nos deixou. Então, orai e vigiai. O corpo físico, o corpo espiritual, a mente, o coração, tudo. Então é isso, galerinha. Que vocês tenham gostado. Deixe um comentário de vocês aqui também. E vamos compartilhar essas experiências, né? Porque eu sei que isso serve de exemplo para muitas outras pessoas. Então é isso. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!